Oi pessoal, vamos aqui de novo com mais uma lição na nossa revista, dando continuidade. Semana passada, hoje nós vamos com a lição 3, que tem como tema oração como refúgio. Foi escrita pelo pastor Gelson. E a gente começa com uma definição, né, de oração. Oração é um ato de comunicação, né? Pode ser definido também, muitas vezes a gente usa como oração é uma arma, é um escudo, é um refúgio, né? E vamos começar lendo então o livro, o texto base, né, da lição, que é segunda Crônica 7, 12, 14. Segunda Crônica, eu tinha deixado marcado, mas eu perdi. Segunda Crônica 7, aqui, 12 a 14. Eu vou ler aqui com vocês. De noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, nesse versículo, né, nesse trecho, é uma aliança, né, que o Senhor está fazendo com Salomão, né, e vale ressaltar, né, que Israel vivendo num auge, né, socioeconômico, e mesmo assim isso não o isentava de passar por dificuldade, né? Então, assim, por mais que as coisas estejam fluindo e tal, a gente tem que estar sempre ciente, né, de que vamos passar por dificuldades e lembrar sempre que tanto quando estiver tudo bem, quando estiver tudo mal, sempre, sempre, sempre buscar a Deus a todo momento, né? E aí uma das coisas, né, que a gente, para Deus, no caso, fazer morada, né, na nossa vida, fazer morada na nossa família, na nossa casa, são necessários a contrição, a humildade, arrependimento, confissão e santidade. São esses os pontos, né, que são, sim, primordiais, vamos dizer, né, necessários para que Deus faça morada, né? E tanto que nesse versículo aqui ele fala, né, se humilhar, se orar e me buscar, né, e se converter dos seus maus caminhos. E então, em meio a tudo isso, né, que estamos passando, com vírus, com o Covid, né, 19, só nos resta, né, orar e buscar refúgio em Deus, né? É como se a gente não tivesse outra alternativa nesse momento a não ser essa. E não falando dessa forma assim como se fosse tipo, só isso. Na verdade, isso é um fator assim extraordinário para nossa vida, né? É buscar Deus e nos refugiar nele, porque só em Deus mesmo que nós vamos encontrar, né, a nossa paz, a nossa tranquilidade. Então é muito importante, né, estar sempre ali com foco em Cristo, certo? De novo, né, tô aqui olhando para minhas escolas, né, porque faço para poder não me perder, senão vou começar a falar coisas aleatórias. E aí, assim como na lição da semana passada, essa lição também tem 4 pontos. E o primeiro ponto a oração é o refúgio por meio da fé. Né? O texto é Hebreus 11, 6. Eu vou ler aqui com vocês. Hebreus 11, 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus,
Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam, certo? Então, esse versículo fala, né, assim, do quanto que é importante, né, a nossa fé, né, de nós acreditarmos de verdade que Deus pode, que Ele é capaz de suprir as nossas necessidades. Então, assim, a nossa fé, ela agrada a Deus, né? É uma das principais coisas que agrada e que pra gente é o suficiente, né? É o que nos basta, é a nossa fé em Deus, porque com ela a gente vai além. É como se fosse assim, eu vejo a fé como um primeiro passo, né? É um primeiro passo de conquista. Então, quem tem fé em Deus, consequentemente vai confiar mais em Deus, consequentemente vai conseguir ficar mais tranquilo, consequentemente vai conseguir ter um coração mais com paz. Então, assim, é uma escadinha, né? Então, a fé ela é a base, vamos dizer assim, para você conquistar todas as outras coisas, né? Então, assim, é uma observação, né? A fé salvadora confia na existência e misericórdia, né? Então, a nossa fé verdadeira mesmo é aquela fé que acredita não só na existência de Deus, como na misericórdia dele, né? Porque se a gente não acreditasse na misericórdia de Cristo, só pela misericórdia de Deus mesmo, pra gente conseguir, né, conquistar tudo que a gente conquista, porque a gente sabe que nós não somos merecedores, né, pelos nossas falhas, os nossos pecados, mas a misericórdia de Deus é tão grandiosa que passa por cima de tudo isso, né? E a nossa fé tem que ser o suficiente para acreditar fielmente nisso, certo? E não é só conhecer, né? Assim, não é só de falar. A fé, ela não é só falada, né? Ela tem que ser vivida, né? No concreto, tem que ser real, de verdade, né? Não buscar razão para as ações de Deus, né? Inclusive é interessante que eu estava falando sobre isso hoje. Às vezes a gente fica querendo questionar, né? Questionar por que, que Deus faz isso, por que, que faz aquilo com aquela pessoa, por que, que permite que tal coisa aconteça. A gente não questiona. Eu tento assim na minha vida ao máximo não questionar. É lógico que a gente tende, né, a questionar muitas coisas, mas se policie para que não faça isso. Eu me policio e eu falo para vocês também que se policiem, não se permitam, né, ficar fazendo muitos questionamentos. Alguns questionamentos são válidos, lógico, óbvio, mas tenta sempre entender, tenta sempre. E se você fez a pergunta e não achou a resposta, talvez é porque você ainda não precisa daquela resposta naquele momento, né? Então, espera um pouquinho que uma hora vai chegar a resposta, né? Deus é bom, né? Deus é misericordioso, então acredito que nisso a gente não tenha dúvida nenhuma, né? E a oração mais significativa é aquela em que a confiança está em Deus, né? Então, acaba sendo tudo muito repetitivo, né? Quando a gente trata de oração, mas é bom, né? A gente ficar repetindo e dando ênfase, né? Na importância, né? Que a oração tem. E não só a oração, mas a oração ali, aquela verdadeira com fé mesmo, né? Deus, ele fala através da Bíblia e nossa resposta é através da oração cheia de confiança e fé, né? Então, Deus está aqui, né? Ele está presente na minha vida, ele está presente na sua vida
E a palavra dele está aqui, através da Bíblia que ele fala com a gente. E a gente falar com ele através de oração é a nossa comunicação, né? Hoje, nos termos que nós temos, né? A gente fala que o Wi-Fi com Deus, ele é liberado. Você não paga taxa, não paga, não paga internet, não precisa marcar hora. É um Wi-Fi ligado direto 24 horas. Então, não tenha dúvidas assim, em relação a isso. Você pode a qualquer momento entrar em comunicação, né? Como eu disse no início, né? A definição, né? A principal definição de oração é comunicação. Então, essa comunicação com Deus você pode fazer a qualquer momento, a qualquer hora, de qualquer jeito, né? Isso é muito importante, porque tem muita gente que acha que oração precisa das palavras bonitas, de repetição, disso, aquilo. Não, gente, oração é conversa. Senta e conversa com Deus. Lógico que você não vai conversar que nem com gírias e tal, chamar de mano, que isso eu também já não concordo muito, não. Mas conversa, sabe? Fala, poxa Deus, tá acontecendo isso, 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 eu tô chateada, meu coração tá aflito, tá apertado, eu não sei o que tá acontecendo, me ajuda a resolver isso, sabe? É conversa mesmo, é diálogo. Abre o seu coração, deixa as coisas fluírem. Às vezes a gente não precisa nem falar. Tem momentos que eu não falo, eu só penso, só. Então, assim, faz a oração do seu jeito. A oração não precisa durar 1 hora, né? Tem gente que acha que a oração perfeita é aquela oração que dura 30 minutos. Não, gente. A oração pode ser de 10 minutos, a oração pode ser de 5. Enfim, pode ser qualquer tempo, qualquer hora do dia, qualquer hora do dia. Você tá no ônibus, entra ali naquele momento de oração, você tá no banheiro, você tá andando na rua, tá indo no mercado, tá, sei lá, tá num banho, qualquer coisa, qualquer momento é um momento para orar, qualquer momento, né? É lógico que a gente ressalta a importância de ter um momento devocional, né? Que o devocional é aquele momento que você vai parar ali, vai fazer uma oração, colocar alguns pontuar, né, algumas coisas, alguns pedidos, alguns agradecimentos, vai estudar a palavra, meditar a palavra. Esse momento é muito importante, assim, primordial, né, pro dia. Quem puder e tiver a oportunidade de fazer devocional diariamente, você vai ver o quanto que é diferente, quanto que muda a vida. Mas a oração, essa comunicação com Deus, você pode fazer a qualquer momento do seu dia, certo? Um próximo versículo aqui para a gente finalizar esse ponto é o versículo Romanos 1:17. Romanos 1:17. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé, né? Então, só enfatizando aí nessa questão da fé, né? De orar sempre com fé, sempre acreditando, sempre confiando muito, muito, muito em Deus. Eu sei que é muito fácil a gente falar sobre confiar em Deus, mas na hora mesmo que o negócio pega, na hora que aperta, a gente se questiona, mesmo assim, a gente fica aflito, mas coloca o pé no chão, mesmo passando por aflição, mesmo passando por alguma coisa, é o que eu falei e continuo falando, e eu acredito que vou continuar falando. Esses momentos de perturbação, vamos dizer assim, né, que a gente tem, são normais, são normais. O que é importante, o que é válido é depois você parar e colocar as coisas no eixo, né? O segundo ponto é oração é refúgio por meio da adoração. E aí, nesse ponto, ele traz como exemplo a história de Pedro, né? O momento ali que
que Jesus viveu com Pedro, né? E aí eu tenho um versículo aqui, João 13, eu vou começar com ele. João 13, 37. Aqui, João 13, 37. Replicou Pedro: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a própria vida. Respondeu Jesus: Darás a vida por mim? Em verdade te digo que jamais cantará o galo antes que me negue 3 vezes. E aí, nesse caso, o que acontece? Pedro, ele estava, não é querendo ser melhor, né? Mas assim, tentando justificar, né? Mostrar o seu amor, dizendo que morreria por Jesus. Mal sabendo ele, né? Que Jesus morreria, né? Então ele estava querendo ali se colocar num lugar, numa posição. E ele fez isso de uma forma que não era tão verdadeira. Eu acho que a ênfase... Acho não, né? A ênfase nesse versículo é mais por causa desses 2 versículos, é por causa disso, porque ele não foi verdadeiro, né? Quando a gente fala de oração verdadeira, né? Ele falou isso, vamos dizer, como se ele tivesse falado da boca para fora, né? Porque tanto que Jesus falou que ele negaria e ele negou, né? Jesus 3 vezes. E aí depois, né, que Jesus ressuscita e tal, no terceiro encontro que Jesus tem com os discípulos, e aí nesse episódio, Simão Pedro tem a oportunidade, né? Jesus tem a oportunidade com Simão Pedro de perguntar para ele 3 vezes: Simão, filho de João, tu me amas? Né? Vai estar melhor escrito, né? Se você quiser acompanhar, eu não vou ler esse versículo, mas está em João 21, de 15 a 19, né? O trecho em que Jesus, desse diálogo, né? Que Jesus pergunta 3 vezes para Simão Pedro se ele ama, né? E no final, Jesus dá tipo uma condicional, né? Para que ele cuide das ovelhas. Então, assim, é tipo querendo colocar Pedro no lugar dele, vamos dizer assim, né? Se você me ama, então cuida das minhas ovelhas, né? Então, lógico que nesse versículo não tá nesse condicional, né? Mas a gente entende dessa forma, pelo menos eu entendo dessa forma, né? Então, Jesus fez isso com Pedro para restaurá-lo, né? Já que ele havia negado a Cristo 3 vezes. Então, aí vem aquela questão da vergonha, né? Vergonha de ser cristão. Naquele momento em que Pedro nega 3 vezes, ele estava negando a essência dele. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque por mais que nós estejamos em oração, nós estejamos nisso e aquilo outro, ali no fogo, né, da coisa e tal, mas quando a gente tem que se mostrar cristão, a gente sente vergonha ou a gente se mostra realmente, mete a cara, tapa lá e diz, não, eu sou cristão e isso eu defendo e tal. Então, nessas questões, vamos dizer que não é que a sua oração não vai ser válida, mas ela não é verdadeira, né? Porque se você, de um lado, tá negando a Cristo e de outro lado tá fazendo promessas e pedidos e agradecimentos, eles não estão... Se você colocar na balança, não dá certo, né? Não ocorre um equilíbrio, né? Porque se você de um lado está negando, não faz sentido você confiar. Isso mostra que você não confia, não acredita, não tem fé em Deus, né? Então, e assim, Deus é amor, né? Deus é amor e é misericordioso, né? Ele nos ama e
E a gente só precisa amar verdadeiramente, né? Amar a Deus verdadeiramente, amar ao próximo, né? E assim como Ele nos ama, né? A gente deve, né? Amá-lo. O pastor Gelson, nesse trecho, ele fala do quanto que é difícil, né? Pra gente falar eu te amo para as pessoas e falar eu te amo para Deus, né? Então, de não reconhecer, né, que a prioridade em nossas vidas é de Deus. Então, esteja focado nisso, né, de deixar bem claro, não só para Deus, mas para você mesmo, né? O que está na sua essência? O amor que você sente, expressa ele, mostra ele, prova ele, né? E assim, quando você for fazer sua oração, quando você for viver como cristão, faça isso de forma sincera, pura, verdadeira, certo? Quando o adoramos em verdade e amor, nos refugiamos por meio da oração. Então é isso. Quando a gente está nessa conexão, a oração realmente é a nossa comunicação, né? E é o nosso refúgio. É para onde a gente corre quando está pegando. É para onde a gente vai. Então é onde a gente pede socorro, é onde a gente pede colo, enfim, é onde a gente chora, onde a gente se entrega, né, verdadeiramente. Então, seja verdadeiro no seu relacionamento com Deus, seja sincero no seu relacionamento com Deus. É óbvio que não tem como enganar, né? A Deus a gente não engana, né? Mas eu acredito que a lição aqui está querendo nos deixar bem claro que a questão a gente não negar, principalmente a gente não negar quem nós realmente somos e para quê e por que nós estamos aqui, certo? Terceiro ponto, oração é um refúgio por meio da confissão. Aí temos o texto 1 João 1:9. Deixa eu dar uma lida aqui. 1 João 1:9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. É exatamente isso. Deus é tão bom, tão misericordioso, que basta confessar os nossos pecados, que Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda justiça. Então, não tenha medo, não tenha vergonha. Fiz a pausa por causa da rinite, né? Um espirrozinho básico. Mas enfim, né? Voltando. Então, é só confessar verdadeiramente, né? De novo, verdadeiramente, com sinceridade. Confessar os seus pecados para Deus. A gente não precisa confessar com outras pessoas, né? Não precisa falar com alguém. Não existe um intermediário, né? Para isso. É você e Deus. Senta, conversa com Ele, expõe, fala. Por mais que Ele sabe de tudo, Deus sabe de tudo. Mas Ele precisa que a gente confesse. Ele precisa que a gente fale com as nossas próprias palavras. Senhor Deus, me perdoa por isso, 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 isso. Ele sabe o que você fez. Óbvio que Ele sabe. Mas Ele precisa que você fale. Me perdoa por isso, 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 aquilo, outro. Entendeu? É porque a gente precisa fazer isso. Porque, e sabemos, né? Como o versículo diz, que Ele é fiel. Certo? Provérbios 28:13. Deixa eu ver aqui. Aqui. 28:13. Um outro versículo aqui pra gente. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas os que
as confessa e deixa, alcançará misericórdia, certo? Então, os que encobrem as suas transgressões, né, os que guardam para si os seus pecados, os seus erros, suas falhas, ou até as mágoas, né, as angústias, os traumas, quem guarda tudo isso não prosperará. A Bíblia é clara, né? A palavra de Deus é clara quando fala em relação a isso. Então, por isso que ele dá a ênfase aqui de novo, confessar para que alcance a misericórdia. Então, não tem porquê, né, viver uma vida guardando mágoa, guardando rancor, traumas. Se liberta disso, porque isso é um peso que você carrega que não tem necessidade. Porque imagina só, né? Deus enviou seu filho, para morrer por nós, para o seu sangue que foi derramado lavar os nossos pecados. Imagina, aí Deus fez isso pelo filho dele, né? Os filhos dele, que somos nós também, ficar vivendo uma vida amargurada por causa de erros, por causa de falhas. Não. Deus não enviou Jesus para isso. Não enviou. Deus enviou Jesus Cristo exatamente para que a gente vivesse em paz, para a gente viver livre desse peso. Então, assim, não estou incentivando o pecado, pelo amor de Deus. Não me entendo dessa forma. Mas o que eu estou falando é de não ficar preso. Cometeu pecado, cometeu algum erro, alguma falha, ou alguém que cometeu alguma coisa com você, fez alguma coisa para você, perdoa, libera perdão, sabe? Pede perdão para Deus, libera perdão para outras pessoas, sabe? Assim, se liberta de tudo que é ruim, tudo que faz mal, se liberta. Porque a melhor coisa que você vai fazer na sua vida é se libertar, né? Que esse versículo aqui, ele é a chave, né, para isso, porque se você encobre, você não prosperará. E se você confessar, você alcançará a misericórdia. Certo? E aí, o pastor Gelson traz dois tipos, né, de pecado nessa lição. O pecado que é causado voluntariamente, que é de comissão, o pecado de comissão, e o que deixamos de fazer, que é o pecado de omissão. Então, existem esses dois tipos. A consciência da santidade de Deus nos faz conscientes de nossa própria natureza pecaminosa. Então, quando a gente tem consciência, tem noção da santidade, quando a gente chega nesse ponto assim, de entender de fato a santidade de Deus, isso nos faz conscientes da nossa própria natureza pecaminosa, né? É aquilo que às vezes a gente fala, né, para quem é recém-convertido, né, que começa a estudar a palavra, começa a estudar e tal, e aí a pessoa, às vezes, ela trava no estudo, porque ela começa a ver muitos erros, mas não nela, não na Bíblia, né, não na palavra de Deus, mas ela começa a ver erros nela mesma. E não é todo mundo que está preparado para ver os seus próprios erros, né? E aí uma das melhores opções é se afastar, né? Porque encarar a realidade é difícil, né? Você tá ali estudando a palavra, tá aprendendo, e quanto mais você aprende, mais você vê o quanto que você quanto que você tem problema, o quanto que você é pecaminoso, enfim. E aí, quem não tiver maturidade não consegue, né, encarar isso. E aí, por muitas vezes, se afasta. Mas aí eu digo a você, encara porque volta aquele versículo passado, né, anterior. Confessa, que você confessando, você alcançará a misericórdia de Deus, certo?
E até porque o pecado, quando pecamos, nós não ferimos só a nós, né? A gente sempre fere outra pessoa quando a gente comete algum erro, né? Sempre, né? Então, tomem bastante cuidado, tentem andar da forma mais correta possível, mais em santidade possível. A gente tem que, na verdade, a nossa vida, né, cristã, ela é em busca da santidade, sempre, né? A gente tem que viver em busca da santidade, a escadinha da santidade, para que a gente esteja sempre mais próximo de Deus, sempre mais próximo de Deus, sempre mais próximo de Deus. Não adianta dar 2 passos para um passo, né, adiante e 2 para baixo, não vai adiantar nada. Então, a nossa vida é uma busca, né? Deve ser uma busca constante de santidade e de aproximação com Cristo, né? A gente não vai chegar à perfeição, né? A perfeição só lá no céu mesmo. Aqui a gente fica só numa tentativa, né? De viver a nossa vida da melhor forma possível, de acordo com a vontade de Deus. Sempre de acordo com a vontade de Deus. Sempre buscando, né? Pedindo orientação de Deus. Buscando estar sempre no centro da vontade de Deus. Tudo isso que eu falo, essas lições, elas servem para mim também. Eu falo e falo para mim, né? Eu uso muito, né? Tudo isso. Porque esse aprendizado diário, eu não sou perfeita, né? Eu não vivo uma vida plena santidade, eu não sou exemplo. Mas eu busco, né? Eu busco e encorajo a você a buscar sempre. Sempre esteja diariamente buscando ser uma pessoa melhor, ser um filho de Deus, um servo de Deus melhor, né? A gente não tem que ser melhor para os outros, a gente tem que ser melhor para Deus. Os outros são os outros, né? As pessoas falam, as pessoas inventam, falam coisas que não sabem, inventam coisas. É aquele telefone sem fio que ouve uma coisa aqui, quando chega lá no final já é uma outra coisa completamente diferente. Vê uma coisa, entende outra e ela, aquela coisa que ela entendeu, ela passa adiante, enfim, né? Isso aí são coisas que são inevitáveis, são da vida, né? Fazem parte. A gente só tem que estar centrado ali, focado em Cristo e viver para Ele. É para Ele, para mais ninguém, né? Você está aqui para viver para Cristo, ser servo dele. Então, o resto a gente tem que amar, óbvio, amar o próximo, né? Mas a nossa salvação ela é individual, né? Então, se eu não buscar a minha salvação por mim, ninguém vai fazer isso por mim. Ninguém. Então, busque a sua salvação e caminhe sempre com Cristo. Salmo 51, 4. Deixa eu ver aqui. Salmo 51, 4. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar, né? Então aqui é uma confissão, né, de pecado que a gente pode usar nas nossas orações, né? Pequei contra ti somente, e fiz mal perante os teus olhos, de maneira que serás justo. Então a gente tem que estar sempre ciente disso. Pecou, sabe que vai ter a justiça. Deus, ele é justo, ele não é mau, né? Muita gente acha que Deus não é mau, ele é justo, ele trabalha com a justiça. Então, assim, ele é justo, ele vai. As ações, tudo de Deus é com base no amor, na justiça, na fidelidade, tudo que ele faz é com base nisso. Ele nos ama, ele
é misericordioso, ele é bom. Nossa, todos os adjetivos, né, que nós conhecemos e falamos, né, quando falamos de Deus, né? Ele é maravilhoso. Então, o refúgio na oração e confessar e clamar por perdão, né? Então, a oração, ela é para isso, né? Tudo isso que eu tô falando, né? Sempre volta para a oração, né? Que a oração é aquele momento para você confessar e clamar por perdão. O quarto ponto é a oração é refúgio por meio do louvor, né? E tem um versículo aqui em Salmos 65, 1 a 2. Deixa eu abrir aqui. Salmo, acho que eu fiz a marcação errada aqui. Ou então eu não coloquei. Mas enfim, vamos lá. Eu vou procurar ele aqui. Não sei por que eu não coloquei ele. Não marquei, mas agora eu vi, vou ler. Salmo 65, de 1 a 2. A ti, ó Deus, confiança e louvor em Sião, e a ti se pagará o voto. Ó tu que escutas a oração, a ti virão todos os homens. Essa oração, né, a oração que é um refúgio por meio do louvor, é um ato público, né, e alegre da confiança de Deus. O que a gente não, que no texto o pastor Gelson dá uma ênfase é para a gente não associar, né, desvincular essa coisa de louvor estar atrelado, ligado a música, né, adoração em louvor de música. E não é só isso, né? O louvor, ele é também a oração, né? Então, quando você ora, você também está louvando e adorando, né? Quando amamos uma pessoa, nós falamos dela, né? Então, aqui a questão do louvor se a gente ama a Deus, né, verdadeiramente, a gente fala de Deus, né? A gente não precisa sair gritando e sendo inconveniente, mas nas oportunidades a gente fala de Deus. Então, quando a gente ama uma pessoa, a gente fala dela, a gente procura uma oportunidade para falar dela, né? Então, agora que vem os versículos que eu tinha marcado. Salmo 150, versículo 2. Deixa eu ver aqui. 150. Tá aqui. É esse mesmo. 152. Louvai-o pelos seus poderosos feitos. Louvai-o consoante a sua muita grandeza. Certo? E o outro é Salmos 119. Aqui. 119, versículo 164. 7 vezes no dia eu te louvo pela justiça dos teus juízos. Né? São versículos que trazem ali o exemplo, né, de adoração, de louvor a Deus. Né? Então aqui, 7 vezes no dia eu te louvo pela tua justiça, pela justiça dos teus juízos, certo? Então a gente deve estar sempre lembrando, né, de que o nosso louvor e a nossa adoração também vem através da oração, certo? Ele dá vários exemplos no caso de Paulo, né? Por tudo que Paulo passou, e mesmo assim Paulo procurava espaço, né? O exemplo na prisão é que Paulo
estava orando e cantando e louvando e adorando, né? Engrandecendo o nome de Deus em meio à dificuldade, né? E aí, então, louvor não é somente cântico, né? Como eu já tinha falado, não é só música, mas sim tributar honras por meio de todos os elementos da liturgia, certo? A oração é uma forma de louvor, né? É isso que eu falei. E aí o exemplo de Paulo, né, e Silas na prisão é da mesma forma que nós estamos vivendo hoje, né? Trazendo para a nossa realidade a pandemia que nós estamos vivendo com o Covid, com o vírus, né, Covid-19, a gente deve estar louvando e adorando a Deus nesse momento, né? Assim como Paulo e Silas na prisão. É difícil, é muito difícil. Certeza que Paulo também chorou, mas sempre lembrar de adorar e agradecer. Agradecer, eu acho que agradecimento é tudo, né? Mesmo a gente passando por tudo isso que a gente está passando, mas é sempre bom e importante a gente agradecer, né? Porque apesar dos pesares, estamos aqui, estamos bem, estamos com saúde, com alguns problemas, né? Alguns nem com tanta saúde, mas estamos aqui. E enquanto estivermos aqui, temos que agradecer a Deus, sempre, certo? E o último versículo, para finalizar, essa lição teve bastante versículo, né? Porque quando se fala de oração, isso aí, certo? Salmos 34, 1. Bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. E é isso aí. Então, lembrar sempre, né? E assim como precisamos de uma vacina, né, contra o Covid-19, precisamos da salvação, que só podemos ter através de Jesus. Então, nós já temos o nosso remédio, nós já temos a nossa cura em relação à nossa salvação, à nossa santidade, que é através de Jesus. A busca, a procura por Ele é o nosso remédio espiritual, certo? Para a Covid-19 é a vacina, para a nossa vida espiritual é Jesus, certo? Se você quer ficar imune da morte espiritual, vá ao refúgio de oração, pois o médico dos médicos vai estar lá, certo? Só para acrescentar, trazer uma música, não vou cantar, mas é porque falou de médico dos médicos e aí eu lembrei da música da Marcela Thaís, né? Que ela fala, a música é Paciente, uma música linda, eu sou apaixonada pela letra dela. E aí nessa música eu só vou falar um trecho que ela fala assim, esqueci. Lembrei. Lá em cima tem o médico que cura alma, corpo e mente. A gente só precisa ser paciente. Paciente nos dois sentidos. O paciente de esperar e o paciente de estar doente. Então, que nós sejamos pacientes e que a gente procure o nosso médico dos médicos, que cura alma, corpo e mente. Aí a música da Marcela Thaís, tá bom? Quem quiser aí ouvir, fica uma dica. E é isso, gente. Que Deus abençoe vocês. Desculpa algumas coisas aí, né? Eu não tô acostumada com isso e tô tentando fazer um vídeo direto, sem corte. Só vai ter o corte do espirro. Mas enfim. Beijo pra todos e fiquem com Deus.